Vai dar o que falar, mas falando também em guerra tarifária, pessoal, eu queria mencionar o fato que o presidente americano Trump afirmou que a China poderá sofrer tarifas de 155% se não chegarem a um acordo até novembro, tá? E eu vou convocando nesse momento até para a gente desconstruir essa notícia e tanto, né? Com o Eliseu Caetano, chegando aqui ao vivaço no Morning Show com todos os detalhes. Bom dia, Eliseu. De hora em hora essa porcentagem só aumenta, né? Sua expectativa, vai ficar só na bravata? Vai ficar só ali no mordendo para depois assoprar? O que você acha? Acho que vai ficar só na bravata, viu? As duas maiores potências econômicas do mundo não podem se engalfinhar dessa maneira, porque todo mundo é que sai perdendo nessa brincadeira. Agora, que eles vão escalar essa tensão até os limites inimagináveis, isso com toda certeza, viu, Marinho? Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o show da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 9 horas da manhã com 25 minutos aqui na costa leste americana, temperatura de momento no sul da Flórida, 26 graus Celsius na manhã dessa terça-feira. Estamos acompanhando também essa situação envolvendo China e Estados Unidos, porque o tarifaço não atingiu em cheio apenas o Brasil, não, viu? Também deve atingir a China e já a partir do próximo dia 1º de novembro, se até lá um acordo não for fechado. Quem garantiu isso foi o próprio presidente do país, Donald Trump. Ainda ontem, durante uma entrevista coletiva lá na Casa Branca, ele conversou com jornalistas e afirmou que as tarifas com relação a alguns produtos exportados da China podem chegar a, pasmem, 157%. A gente está com 155% aí na tela, mas eu acabei de checar, 157%. 2% que faz vai toda a variar. Vai variar, o Marinho, assim, pode chegar, o máximo. Ele falou, olha, 157, 155, vai ser mais ou menos igual está aí no Brasil. Alguns com um pouco a menos, outros com um pouco a mais no número de tarifa, mas deve variar ali entre 150% a 157%. É muita tarifa e, obviamente, se isso for de fato implementado, o mundo vai mudar, né? Obviamente, com isso, ele está tentando convencer a China a parar, ou pelo menos retroceder nesse avanço, em especial aí no sul da América, né? Os países da América Latina estão cada vez mais próximos da China e isso não tem agradado a atual administração norte-americana e também com relação aos acordos que estão sendo fechados comercialmente. Então, há um avanço chinês do ponto de vista de relações diplomáticas e também há um avanço chinês com relação a não apenas diplomacia, mas ao lado comercial da força. Então, é a China ganhando espaço nesse novo modelo de mundo e os Estados Unidos se isolando. E é isso que Donald Trump quer literalmente impedir de acontecer. Ele quer retirar a China de fazer acordos com países como, por exemplo, o Brasil. E um exemplo disso é o nosso tema seguinte, é a questão da Argentina, né? Os Estados Unidos se aproximaram do nosso país vizinho e sinalizaram, estamos aqui. Se você me permite, vamos falar com o maior prazer e com toda a ênfase e foco que merece logo mais, mas eu gostaria muito de aproveitar esse prato cheio que você já nos serviu. O buffet está servido aqui para a nossa bancada aqui, comentar e, enfim, a gente opinar. Vou aqui agora com a Juliana Natrielli, por que não? Vamos lembrar aqui, né? A Pequim construiu seu império com dumping, com subsídios, com manipulação cambial e os Estados Unidos desindustrializou a tentativa de Trump de corrigir as assimetrias que se agravaram e muito nas últimas décadas, né? Os mercados globais, claro que sentem como se fosse um terremoto, afinal, o maior exportador do planeta é a China e o maior mercado consumidor é os Estados Unidos. Lembrando, a China vende isso aqui para os Estados Unidos, aqui em cima, e os Estados Unidos vendem isso aqui para a China. Então, quem é que não quer uma guerra comercial, hein? Tende a ser a China. Claro que todo mundo sabe perder, mas quero te ouvir. Não, o que a gente vê hoje é uma clara mudança na política americana que passa a olhar para a América Latina como um território dessa disputa com a China, como foi muito bem colocado. Se ele vai efetivar essa tarifa, eu acho muito complicado dizer. A gente tem visto isso como um método de negociação do governo americano, mas quem sofreria muito com isso também é os Estados Unidos. Eles têm sofrido também com essa alta de preços e com o efeito das tarifas. Então a gente tem essa disputa para ver. A América Latina está nesse meio, né, de território sendo disputado e acho que, como o Mano falou, tem na verdade uma política que sempre se discutiu, os Estados Unidos defendia
de livre comércio, que é uma questão que a gente tem que voltar a defender. Acho que o nosso mundo cresceu, a gente teve uma evolução, baixa do preço, desenvolvimento econômico com base em políticas de livre comércio e quanto isso contribui também para boa convivência entre os países. Então, que a gente volte a essas práticas, assim, além do que está sendo feito hoje nos Estados Unidos, essas discussões. E eu nunca imaginei ver o governo Lula defendendo essa questão tarifária, né? Falando de livre comércio, da importância da gente fazer isso. E eu acho essa uma grande discussão para a gente voltar a trazer. Então, estamos no centro disso e acho que uma questão política que o Brasil deveria olhar é o que a gente pode fazer também para começar a ter uma atuação maior e ter mais aberto e menos barreiras tarifárias no Brasil. Qual é a nossa lição de casa? O que o Lula está levando para esse debate ainda não está claro também para conseguir essa mudança tarifária americana. Setores da esquerda, né, críticos do governo Trump chamando isso de populismo econômico, talvez os mercados globais, a própria China dizendo que isso é hipocrisia, que é protecionismo, o próprio Trump dizendo que isso não, é a reindustrialização 2.0. Claro que foram tarifas fortíssimas, né, em aços, carros elétricos, painéis, semicondutores chineses, para tentar resolver essa bagaça. Vamos ver no que vai dar. Eliseu, vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo, por que não? Rapidamente para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já. 10 horas e 30 minutos pontualmente. Eliseu, a palavra é sua aqui, até porque enquanto isso nas relações dos norte-americanos com a Argentina, com os nossos irmãos, parece cada vez melhor, tá? Já que Donald Trump disse que poderá comprar mais carne ainda do país sul-americano, isso depois de também ter dado uma... Eu estou até procurando qual é a expressão aqui, para também não me embananar, mas depois de ter dado um peteleco ali, um passa-fora no Milei de graça, né? Como é que está essa situação? O Trump, como você bem disse, foi perfeita a sua colocação, ele está tentando resolver essa questão da simetria, né? E, claro, ele precisa reindustrializar os Estados Unidos, ele precisa refazer algumas parcerias ou fazer novas parcerias, enquanto o país tenta se acertar com outros players importantes, como é o caso da China e como é o caso do Brasil e de outros países do mundo que estão envolvidos no tarifaço. Então, naquela velha, toma lá, tá cá, Trump disse que considera comprar mais carnes da Argentina num pacotão de ajuda, né? Porque ontem já foram liberados aí cerca de 20 bilhões de dólares num swap cambial, aliás, valor que pode chegar até 40 bilhões, pode dobrar para 40 bilhões de dólares com outros tipos de ajuda dos Estados Unidos para a Argentina, como, por exemplo, investimentos em outras áreas, empréstimos bancários, etc. E agora vem mais essa ajuda, viu? O presidente Trump considerou que está considerando, foi esse o termo utilizado por ele, comprar mais carne bovina da Argentina como parte aí de uma política comercial agrícola. Ao mesmo tempo em que, como eu disse, ele injeta 20 bilhões de dólares, podendo chegar até 40 bilhões, ele disse o seguinte: a Argentina está lutando pela sua vida, o país está lutando pela sua vida, não tem dinheiro aí ou condições de se sustentar. Daí, obviamente, veio uma enxurrada de críticas, como você disse, Marinho, e ele tentou minimizar aí, disse que esse apoio estaria beneficiando mais a Argentina do que os Estados Unidos, afirmando que nada está beneficiando a Argentina porque eles estão lutando pela sua vida, né? Ou seja, deu para uma mão, tira da outra, né? Fala, olha, eu estou ajudando aqui porque eles estão precisando muito, mas de qualquer forma os Estados Unidos também precisam desse relacionamento com a Argentina nesse pé, né? Até porque ele, além de fechar esse acordo, ele ao mesmo tempo sinaliza para os países da América Latina de que, olha, estamos aqui e queremos nos relacionar com vocês, especialmente no momento em que a Casa Branca tem uma série de atritos com Venezuela, com Colômbia e com o nosso país, com o Brasil. No caso da carne, o Trump disse o seguinte: comprávamos um pouco de carne da Argentina, e se a gente comprar mais, o preço da carne bovina vai cair, vai reduzir. E daí essa proposta, ela aparece no meio desse movimento aí de tensões quanto ao agronegócio dos Estados Unidos, inclusive diversos empresários gigantes do setor do agronegócio aí do Brasil estiveram aqui nos Estados Unidos, alguns deles até seguem por aqui, uma tentativa de minimizar os impactos do tarifaço no setor do agro aí no Brasil. A proposta, Marinho, por exemplo, faz com que produtores de soja americano critiquem aí nesse momento a Argentina, né? Porque a Argentina também está no mercado chinês, que está ocupando parte dessa demanda. Então, assim, eles vendem para a China, mas os Estados Unidos dão dinheiro, dá dinheiro aqui para a gente.
Confusão está armada e, claro, aqui no Morning Show a gente vai acompanhar tudo sempre ao vivo. Volto com você no estúdio. Tá aí o sempre competente, sempre contagiante, Eliseu Caetano. Obrigado, meu irmão, pela presença, agregando como sempre. A gente já retoma a bancada aqui. Falta poucos segundos aí para a gente retomar aqui a totalidade da nossa audiência, Mano Ferreira, com o pessoal da rádio que está chegando, mas já faz um abre-alas aqui para a gente em relação à sua expectativa olhando adiante. Estava até pensando aqui na questão dos chineses, né? Se realmente os Estados Unidos conseguirem fazer com que os chineses paguem os 155%, primeiro que isso não é tarifa, parece juros de cartão de crédito. 155%. Realmente esse vai ser o verdadeiro negócio da China, mas a palavra é sua. O diagnóstico econômico do Trump está completamente equivocado, né? Porque tarifas pioram a economia. Chegou agora de volta aqui todo mundo da rádio, prometo que vou continuar ouvindo nosso Mano Ferreira. Tema da vez aqui, pessoal, Donald Trump, queda de braço aqui, novo capítulo da queda de braço aqui entre os titãs das potências geoeconômicas, Estados Unidos e China. Estados Unidos ensaiando uma possível tarifa retaliatória de 155%, enquanto isso, injetando 20 bilhões de dólares na economia argentina e também dizendo que vai ter carne argentina nos Estados Unidos. Podemos ver, então, ancho, chorizo e morcilha em Miami, Detroit e Nova York. A ver, vamos aqui com o nosso Mano Ferreira. A primeira coisa que eu acho até engraçada, porque acho que é um problema de autoestima do americano, é a comparação com a China, como se os números per capita não fossem absolutamente abissais de diferença no sentido de vantagem americana. Ou seja, o americano médio é muito mais rico e tem uma vida com muito mais qualidade de acesso a bens e serviços do que o chinês médio. Então, a ideia de estamos perdendo a disputa é uma ideia que, na minha visão, começa com a falta de autoestima e com o problema de se olhar no espelho e entender o quão ricos são os Estados Unidos. E, além disso, como que conseguiram construir essa riqueza? Porque foi por meio de liberdade econômica, foi por meio de mercados constantemente inovadores, capazes de trazer ganhos de produtividade, e não com políticas como o Brasil tenta há décadas, que é essa ideia de substituição de importação via uma indústria que é forçada. Ou seja, a ideia de você achar que precisa colocar bloqueios ao comércio internacional para forçar uma industrialização doméstica, isso é o que o Brasil tenta há décadas. E o resultado no Brasil foi fracasso. A gente joga dinheiro no lixo. O que os Estados Unidos têm feito, por outro lado, na sua história, é o oposto. É a aposta na sua vantagem competitiva, com livre comércio e com livre mercado. E é muito triste que a gente veja um erro de diagnóstico tão grande conduzindo a economia americana, que sempre foi um exemplo a entrar numa disputa que afunda o mundo num sentido de regresso com essas batalhas comerciais. Milei na batalha também pela sua sobrevivência política e do seu próprio mandato, eleições de meio de mandato decisivas na Argentina já se avizinhando. E, claro, Donald Trump fazendo esses acenos até pelo alinhamento político e ideológico, injetando capital, abrindo o mercado americano também para importação de ancho, morcilha, chorizo. Realmente o fornecedor é dos melhores, a gente precisa reconhecer. Mas, Guilherme Sugimori, sua expectativa nesse sentido e desse possível acordo entre os donos dos dois cabelos mais excêntricos da política mundial? Marinho, é muito interessante isso que você falou do viés ideológico, porque veja, e o que o Mano falou também, porque é muito difícil de entender a política econômica dos Estados Unidos nesse exato momento, porque ela é um pouco esquizofrênica. Por um lado, o Trump vem tratando política externa e econômica com um viés ideológico. Isso da China e da Argentina é isso. Veja, ele vai punir o inimigo ideológico, a China, quer dizer, vamos aumentar a tarifa, há um embate entre China e Estados Unidos por dominância e influência global, e quer beneficiar o aliado, que é o Milei, que é liberal e está alinhado ideologicamente com os Estados Unidos. Ele condicionou, né, falou, vamos dar dinheiro se ele ganhar, tal. Isso é um alinhamento puramente ideológico. Qual que é o problema disso? Primeiro, ele está sofrendo muita pressão interna. O Eliseu apontou ali que setores agrícolas americanos, por exemplo, vêm reclamando. Puxa, mas e a soja aqui? Você está com essa questão de tarifa com a China, a gente não consegue vender soja. Brasil e Argentina agora vão vender o que seria a soja deles, o mercado deles, para a China. E agora essa coisa da carne. Ele diz que o Trump diz que isso pode ajudar a baixar o preço da carne, mas há setor de produção de carne americano que reclama disso também. Falou,
não era America First, essa era a política trumpista, America First, primeiro nós, e não beneficiar aí um aliado. E qual que é o problema disso dentro do cenário que o Mano apontou? Isso é maluco, porque os Estados Unidos precisam manter um fluxo de dólares no mundo para eles manterem o controle da moeda. Isso é parte da política de controle americana. Por que o mundo transaciona em dólar? Isso é essencial para os Estados Unidos. Quando eles optaram por isso, isso também exige uma desvalorização do dólar. Por isso que o dólar não tem o mesmo valor. Isso é um dos grandes motivos do dólar não ter o mesmo valor internamente lá para eles. Porque eles optaram por uma política de influência global que precisa, inclusive, mandar dólar para fora. Então, se ele começa a gerar protecionismo, ele começa a estimular que os outros países se organizem, é o que está acontecendo, buscando mercados paralelos, organizações paralelas, e muda esse equilíbrio de escoar dólar, do mundo ficar recebendo dólar. Quer dizer, e agora, surpreendentemente, os Estados Unidos brigam com unhas e dentes contra esse aspecto também. Falam, não, vocês não podem não usar o dólar, vocês estão loucos, vocês vão abandonar o dólar? Não, tem que usar o dólar. Quer dizer, mas ele está nas políticas externas, derrubando os pilares que levaram o domínio do dólar como moeda global. É muito difícil de entender a política externa do Trump. E há quem diga, não sou eu que estou dizendo, mas há quem diga que não dá para entender porque não tem o que entender mesmo, tá? Que é porque não tem embasamento razoável de diversas dessas manobras dele. Aliás, rapidinho, Maria, só para encerrar, nesse aspecto, esse encontro Brasil e Estados Unidos, dentro de outros eventos, é uma oportunidade grande para o Brasil. Por quê? Porque como o Trump dá guinadas, esse tipo de encontro fortuito, não é fortuito, mas que parece fortuito depois, nas declarações, permite que ele mude algumas coisas, corrija, sem dar muita satisfação. Quer dizer, não é um trâmite normal. Ele fala, não, encontrei lá com o Lula e adorei ele. Isso permitiu ele dar uma guinada, porque ele estava errando. E aí ele fala, não, falei com ele, ele é gente boa, vamos conversar sim. Quer dizer, você dá oportunidades dessas guinadas, então pode ser muito bom. Só complementando, 60% das reservas cambiais globais são em dólar. Todas as transações, inclusive entre países não alinhados aos Estados Unidos, de grãos, de minérios, de tecnologia, de petróleo principalmente, é tudo em dólar. Então, realmente tem essa importância estratégica que o próprio Guilherme Sugimori comentou. 10 horas